Olá, turma do terceiro ano, aqui é a tia Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de matemática no Fundamental 1. E a nossa aula de matemática de hoje, nós iremos iniciar com a correção na página 89 do módulo 2. Eu sei que todos vocês já realizaram essa atividade, mas peguem o módulo 2 de vocês, o lápis, a borracha, para junto nós realizarmos a nossa correção, porque é fundamental. Nós temos aqui, para início de conversa, a primeira questão, e ela diz: observe os grupos formados pelos alunos do terceiro ano. Nós temos aí os grupos e vamos observar as perguntas abaixo. No item A, quantos grupos foram formados? Eu tenho certeza que todos vocês acertaram. Se observarmos, nós temos quantos grupos, tia Sádiva? Nós teremos 3 grupos. Mesa 1, mesa 2, mesa 3. No item B, quantos alunos em cada grupo, tia? Você vai olhar em cada mesa, tem quantas crianças? Nós teremos 6 crianças em cada mesa. No item C, quantos alunos há nesse terceiro ano? Então, nós temos aí, 6 no primeiro grupo, mais 6 crianças no segundo grupo e mais 6 crianças no terceiro grupo. 6 mais 6, 12. Com mais 6, 18. Se eu for representar essa soma de parcelas iguais, 6 mais 6 mais 6, na forma de multiplicação, primeiro, você irá colocar a quantidade de mesas que está presente na figura acima para você, vezes a quantidade de alunos que tem em cada mesa, 6. Então, 3 vezes 6. Ou então, tia Sádiva, o 6, ele se repete 3 vezes. Então, eu posso colocar 3 vezes 6. Também a linha de raciocínio está correta. Quanto é que dá? 18. O mesmo valor. Então, portanto, há 18 alunos nesse terceiro ano. Seguindo. A segunda questão diz o seguinte: leia as informações a respeito da quantidade de pontos obtidos por algumas crianças em um jogo. Nós temos a Júlia com 2 pontos. O Lucas, ele fez o dobro da pontuação de Júlia. Nós temos o Augusto, que fez o triplo da pontuação de Lucas. E o Muriel, que fez o quádruplo da pontuação de Júlia. Lembrem, dobro, multiplicar por 2, triplo, multiplicar por 3, quádruplo, multiplicar por 4. Então, no item A, qual a quantidade de pontos obtidos por Lucas? O Lucas, ele fez o dobro de pontos da Júlia. Então, ficará 2 mais 2. E quanto é 2 mais 2? 4. Não é assim? Se eu for representar na forma de multiplicação, eu posso colocar o 2, que é o número que se repete, vezes 2, que ele se repete 2 vezes. E 2 vezes 2, o 2 2 vezes, dá 4. O Augusto fez o triplo da pontuação do Lucas. O Lucas fez 4 pontos. Não foi isso? Ele obteve 4 pontos. Agora nós iremos observar a pontuação do Augusto. O Augusto diz logo acima que ele fez o triplo da pontuação de Lucas. Então, como ficará? O 4, que é a quantidade de pontos que o Lucas obteve, mais 4, mais 4. 3 vezes. 4 mais 4, 8.
8 mais 4, 12. Colocando na forma de multiplicação, eu tenho aí o 4, ele está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 vezes 4, que é o número que se repete. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, Augusto obteve 12 pontos. Seguindo, para calcular o quádruplo, lembrando, de um número, basta multiplicá-lo por 4. Então, nós vamos pegar aqui o 2, mais 2, mais 2 e mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, eu posso pegar o 4, que é a quantidade de vezes que o 2 está sendo somado, vezes o número que está sendo repetido, que é o 2. 4 vezes 2 igual a 8. Então, Muriel obteve um total de 8 pontos. Aí vem no item B, a pergunta. Quem fez mais pontos, Augusto ou a Júlia? O Augusto fez mais ponto, 12. Quantos pontos a mais foram feitos? Então, vou pegar a quantidade de pontos, 12, o Augusto, vou diminuir por 2, igual a 10. Então, quantos pontos a mais foram feitos? 10 pontos. No item C, quem venceu o jogo? Augusto venceu com 12 pontos. A terceira, para facilitar a contagem, Daniel organizou suas figurinhas em linhas e colunas sobre uma mesa, como está representado na imagem ao lado. Observe a seguir algumas maneiras para determinar a quantidade total de figurinhas e complete os espaços. Nós temos 4 linhas com 3 figurinhas cada. Como ficará o somatório? Você vai verificar 4 linhas, ó, com 3, são 4 linhas, as linhas estão na horizontal, certo? Então, primeira linha, tenho 3 figurinhas, na segunda linha, mais 3 figurinhas, na terceira linha, mais 3 figurinhas, e na quarta linha, mais 3 figurinhas. Somando 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E 9 mais 3, 12. Agora, colocando na forma de multiplicação, você vai verificar a quantidade de linhas. Quantas linhas você está observando nessa imagem? 4 linhas, onde cada linha traz 3 figuras. E a quantidade de colunas? A coluna se apresenta sempre na vertical. Então, eu tenho a primeira coluna, eu tenho a segunda coluna e tenho a terceira coluna. Quantas colunas nós temos aí? 3. 4 vezes 3 dá um total de 12. Agora, vamos verificar ao lado. 3 colunas com 4 figurinhas cada. Nós temos a primeira coluna com 4 figurinhas, a segunda coluna com 4 figurinhas e a terceira coluna na vertical com 4 figurinhas. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. E colocando na forma de multiplicação, você irá observar a quantidade de colunas, que são 3, vezes a quantidade de linhas, 4. E 3 vezes 4 é igual a 12. Portanto, Daniel apresenta 12 figurinhas. Seguido. Nós temos aí a quarta questão, que vocês irão realizar uma pintura logo de início. Então, para não correr risco de erro, porque vocês terão que pintar, vocês terão que observar as caixas
as cores das caixas e as cores dos laços, que são diferentes. Uma loja oferece como opção de embrulho 2 cores de caixa e 4 cores de laço, no item A. O quadro a seguir apresenta todas as opções de embrulho. Pinte as caixas e os laços com as cores correspondentes. Eu pegando a caixa azul com o laço verde, eu vou ter uma opção de embrulho. Então, vou pintar a caixa azul e o laço de verde. Próximo, a caixa azul com o laço lilás. Próximo, a caixa azul com o laço rosa. Seguindo na mesma linha, eu vou pegar a caixa azul, pintarei de azul, com o laço amarelo. Seguindo na mesma linha, eu vou pegar a caixa, pintarei de azul e com o laço alaranjado. Próxima caixa, vermelha. Então, na segunda linha, eu vou pintar na primeira coluna a segunda caixa de vermelho e o laço verde. Na segunda linha e na segunda coluna, eu vou pintar a caixa de vermelho e o laço rosa. Seguindo, na segunda linha, na terceira coluna, pintarei a caixa de vermelho e o laço amarelo. E, seguindo, o último pacote de embrulho, a caixa vermelha e o laço alaranjado. Podemos perceber que nós temos várias opções de embrulhos diferentes, com laços de cores bem diferenciadas e as caixas também. Então, no item B, quantas são as opções de embrulho nessa loja? Vamos ver a quantidade de cores de caixas. Eu tenho 2, azul e vermelha. Então, eu vou multiplicar pela quantidade de cores de laços. Eu tenho 4 cores de laço: verde, rosa, amarelo, alaranjado. 2 vezes 4, o 2, 4 vezes, dá um total de 8. E se você contar caixa por caixa, as caixas que apresentam os laços, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu a resposta. Ou, tia Sádiva, se eu colocar primeiro a quantidade de cores de laços, quantas cores de laços diferentes nós temos aí? 4. Vezes a quantidade de cores de caixas. Eu tenho 2 cores de caixas diferentes, uma azul e uma vermelha. Vezes 2. Se eu colocar voltando, o 4 vezes 2, aí você vai contar o 4 2 vezes. E o 4 2 vezes dá um total de 8 embrulhos. 8 opções de embrulho. Então, nessa loja há 8 opções de embrulho. Na quinta questão, referente à página 92, como correção, observe como Rafael efetuou 5 vezes 4 utilizando uma fita numerada. Ele pegou uma fita graduada e ele contou de 4 em 4, do 1 até o 4, do 5 até o 8, do 9 até o 12, do 13 até o 16, do 17 até o 20. Então, ele contou de 4 em 4. Então, se você observar bem, né,
5. Quantas vezes o 4 está se repetindo? Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Tia Sádio, eu posso dizer que 5 vezes 4, que é o número que se repete, é igual a 20? Se você contar o 5 4 vezes, você vai encontrar esse valor. Tia, e se eu somar 4 mais 4, dá 8, mais 4 dá 12, mais 4 dá 16 e mais 4 dá 20. Também está certo. Agora, no caderno, né, tá pedindo quanto tem esse íconezinho aqui do caderno, é para você resolver no caderno. Agora, desenhe uma fita numerada no caderno e utilize para resolver as multiplicações a seguir. Então, 2 vezes 6, o 2, 6 vezes, é igual a 12. No item B, 5 vezes 6, o 5, 6 vezes, 30. No item C, 4 vezes 7, o 4, 7 vezes, 28. E agora, nós iremos dar continuidade com a multiplicação por 6, 7, 8 e 9. Continuando a nossa história de multiplicação. Eu tenho aqui uma situação que diz o seguinte: Dona Helena é uma ótima confeiteira. Gosta de fazer bolos, né, e de confeitar bolos. Dona Helena é uma ótima confeiteira. Uma de suas especialidades é o seu famoso bolo de cenoura. O que é que diz no balão verde? Para fazer um bolo, vou precisar de 4 ovos e 3 cenouras. Quem está pensando isso? A Dona Helena, que é uma ótima confeiteira. Então, aqui nós podemos observar na mesa dela alguns ingredientes. Só que logo abaixo está perguntando: para fazer um bolo, será necessária de quantidade de ovos e cenoura. Se nós observarmos quantos ovos ela irá utilizar, 4 é o que eu estou verificando na mesa dela, na bancada dela. E quantas cenouras Dona Helena irá utilizar? 3. Dona Helena está separando os ingredientes para preparar 6 bolos. 6 bolos iguais a esse. Podemos determinar a quantidade de ovos necessária para preparar esses bolos, efetuando uma adição. Então, aqui, como são 6 bolos e a quantidade de ovos que ela vai usar é 4, então ela resolveu somar o 4 6 vezes. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. E 20 mais 4, 24. 4, que é a quantidade de ovos que ela tem que usar para fazer cada bolo, e somou 6 vezes o mesmo valor. Como a quantidade de ovos é a mesma para cada uma das receitas, também podemos determinar a quantidade total de ovos efetuando a multiplicação. Sim. Quantos bolos ela tem que fazer? Iguais 6. Quantidade de bolos. Vezes, quantos ovos ela vai usar para fazer cada bolo? 4. Então, 6 vezes 4, 24. Portanto, serão necessários 24 ovos para preparar 6 bolos de cenoura. Aqui tem uma atividade que diz o seguinte: a primeira, cada bolo de cenoura feito por Dona Helena rende 8 fatias iguais. Eu tenho um bolo e esse bolo apresenta 8 fatias do mesmo tamanho.
Os 6 bolos vão render quantas fatias iguais a essa? Então, nós vamos verificar o seguinte. Nós iremos colocarmos aqui o 6, é a quantidade de bolos, vezes a quantidade de fatias. Então, 6 vezes 8. O 6 vezes 8, você vai contar. O 6, 8 vezes. Você vai encontrar um resultado 48. Portanto, 6 bolos de cenoura, eles vão render quantas fatias? 48 fatias. Segue para vocês uma atividade nas páginas 93, 94, 95 e 96, da 93 a 96. Simples, clara e objetiva, referente ao módulo 2. Leiam, releiam com bastante calma, respondam com atenção e capricho, certo? Para ter sucesso na sua atividade e na sua tarefinha. Então, segue aqui um abraço virtual da tia Sádiba, recheado de saudade para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Beijão, turma!